E a gente está aqui à sua disposição também. A Thaís Travessoli vai falar com a gente agora sobre o resultado do júri do motorista que causou um acidente com 5 mortos em 2017. Thaís, a sentença deixou as famílias, né? Porque são 5 mortos, deixou as famílias um pouco indignadas. Qual é a pena que foi dada a ele? Thaís, boa tarde para você. Oi, Jason, boa tarde para você, boa tarde a todos. Com certeza, o resultado dessa sentença, né, pegou a família, assim, de surpresa. O motorista Douglas Henriques da Costa Gomes, ele foi condenado ontem no júri que aconteceu em Curitiba. Jason foi condenado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, e também por fugir do local. Nós estamos falando de um caso que aconteceu em 2017, na linha verde, na região do Pinheirinho, em Curitiba. O carro que o Douglas dirigia caiu sobre outro veículo. Os 2 carros, inclusive, pegaram fogo e as vítimas do acidente, elas morreram carbonizadas. De acordo com as investigações, na época, na madrugada, Douglas voltava de uma festa, estava dirigindo um Picasso que bateu de frente com outro carro, um veículo Corcel, que estava no sentido contrário. No Picasso havia 4 ocupantes e nesse outro veículo mais 3 pessoas. Dessas 3 vítimas fatais estavam no Corcel e os demais no outro veículo. Além do motorista, né, do Douglas, outra pessoa que também estava no carro com ele sobreviveu. O jovem suspeito pelo acidente, no caso o Douglas, ele fugiu do local enquanto os outros carros estavam ali pegando fogo. As vítimas foram carbonizadas, como eu disse, Jason, e esse júri popular do Douglas foi realizado ontem aqui em Curitiba. Ele estava respondendo em liberdade por homicídio simples e pesava nessa acusação contra o Douglas indicativos de embriaguez, isso que gerou revolta nos familiares das vítimas, e também a fuga do local do acidente. A pena, então, ficou definida da seguinte forma: 4 anos e 4 meses e 7 dias de detenção em regime semiaberto. O Ministério Público do Paraná queria a condenação por homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de produzir uma ação. Mas o Conselho de Sentença atribuiu a autoria a Douglas, então, e não reconheceu o dolo de matar. Quanto ao crime de evasão, né, de sair do local, o Conselho sim atribuiu isso a Douglas e definiu pela não absolvição dele, Jason. Então ele passa a ser condenado, né, por esse acidente, e também foi um entendimento do Conselho de Sentença o fato dele ter ficado ali no local, né, de não ter ficado no local, ou melhor, Jason. Nós temos uma reportagem recontando esse caso, entendendo melhor tudo isso que aconteceu em 2017. Vamos assistir. O caso aconteceu em novembro de 2017. Quase 5 anos depois, Douglas Henrique da Costa Gomes será julgado por homicídio no Tribunal do Júri de Curitiba. E ele sempre chora, né? E ele falou que quando ele decidiu se formar na questão do bombeiro, ele falou: cara, infelizmente eu me envolvi num acidente onde pessoas perderam vida. Então eu me formei nessa área para que hoje eu possa salvar pessoas. 5 pessoas morreram no acidente. 2 eram ocupantes do Citroën dirigido por Douglas. E as outras 3 estavam no Corcel, atingido após o carro de Douglas capotar e cair sobre o carro. As vítimas morreram carbonizadas. No dia do acidente, Douglas Henrique deixou o local, mas se apresentou na delegacia de trânsito 2 dias depois. Passado o período para a prisão em flagrante, o rapaz foi liberado logo em seguida. Em depoimento, o jovem disse que não havia ingerido bebida alcoólica e que não estaria em alta velocidade. Mas câmeras de segurança de uma casa noturna em que ele estava e a comanda usada por ele no dia da tragédia contrariaram esta alegação. Além disso, uma testemunha relatou que o carro estava a 150 km por hora quando capotou. E logo após esse júri popular que aconteceu aqui em Curitiba, Douglas, né, o motorista desse caso que nós estamos mostrando, ele comentou logo após a sentença, estava com o filho pequeno no colo, chorou bastante e agradeceu. Vamos ouvir. A sensação é que a justiça de Deus foi feita, primeiramente, né? Quero agradecer a Deus, aos meus advogados que estão aqui presentes, instituídos, né? Assim como eu falei em julgamento, eu queria pagar sim, mas pelo certo e não pelo o que eu fui denunciado, né? Sou grato a Deus, estou com meu filho aqui, ele tem 20 dias e o que eu mais queria era poder sair daqui e olhar para essa carinha aqui, ó, e trabalhar
para poder dar frutos e para dar uma vida melhor do que eu já tive pro meu filho. Então, reforçando a condenação do Douglas, ficou definida em 4 anos, 4 meses e 7 dias de detenção em regime semiaberto. Essa sentença não agradou já os familiares das vítimas desse caso que aconteceu em 2017. Nós não conseguimos contato com os familiares. O Balanço Geral está à disposição, claro, assim que eles quiserem comentar algo, mas é uma decisão que não agradou os familiares das vítimas. Agora vamos seguir acompanhando, Jasson, para saber se o Ministério Público vai recorrer dessa sentença. Depois desse acidente, um acidente com 5 pessoas mortas, a complicação do uso da bebida alcoólica, a velocidade, enfim, 4 anos. Não sou eu que vou discutir a decisão, do Conselho de Sentença e também do juiz, a sentença que foi aplicada, enfim. Agora, o detalhe é o seguinte, muita gente achou que essa pena, que essa sentença do juiz, ela foi leve demais para o que aconteceu. E uma coisa que é importante a gente frisar aqui também, não estamos aqui acusando nem querendo refazer o júri, mas o detalhe eu acho que é a informação que é importante. Você viu ali que o Douglas estava vestido de bombeiro, mas ele não é um bombeiro militar, tá? Eu acho que é importante a gente deixar claro isso, Ele é bombeiro, fez o curso, pelo que a gente tem informação também, mas ele é um bombeiro civil. Doutora Márcia. No momento em que os jurados se manifestam a respeito da seguinte situação, você vê que houve intenção dele de matar, os jurados disseram, não, nós não vemos isso. Por isso ele cai de homicídio doloso para culposo e por isso também as penas são reduzidas. É claro que é possível, se o Ministério Público entender que os jurados decidiram contra as provas que foram apresentadas, é sim possível um recurso, esse recurso seria o de nulidade desse júri e a repetição dele. Mas isso daí fica a cargo da Justiça, Tá certo. Obrigado, Thaís Travessoli, pelas informações. Voltamos a conversar daqui a pouquinho. Ô, Thaís, é hoje, Thaís Travessoli, que vai ter... Nós vamos ver a reportagem do ônibus.